Boa tarde, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Na Sua Mente. Esse programa que você já conhece, um programa dinâmico, rápido, trazendo sempre dicas práticas de PNL, de neurolinguística, para que você possa aplicar na sua vida e obter resultados de maneira rápida. E o que importa realmente é a gente ter sempre os resultados, a gente sempre trabalha focado nos nossos resultados. E hoje nós vamos falar sobre fotografia, um assunto realmente fascinante, muito interessante. Mas além disso, nós vamos estar também falando um pouquinho sobre carreira e também sobre projetos. Hoje o programa realmente está super interessante e com dicas realmente fantásticas. Então acompanhe com a gente. E quem está aqui comigo hoje é uma convidada muito especial e com uma história realmente interessante, muito legal, sobre esses assuntos. E ela é fotógrafa de moda, exatamente, fotógrafa de moda. E eu quero que vocês conheçam a Day Lourenço. Day, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Tá? Obrigado por você ter vindo aqui. É um prazer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, para quem não te conhece ainda, e quais são os trabalhos, o que você está fazendo atualmente? Bom, eu não sou daqui, sou de uma cidade menor, sou de General Salgado, e eu vim para Rio Preto há uns 14 anos, mais ou menos, para estudar publicidade, e na publicidade eu conheci a fotografia. E desde então, há uns 11 anos mais ou menos, que eu me dedico a essa área. Já passei por todas as áreas na fotografia, trabalhei com famílias, com eventos, com casamentos e especificamente na moda eu estou há mais ou menos 8 anos e me especializei nesse mercado, né? Fiz muitos cursos em São Paulo, aqui em Rio Preto, com grandes nomes da fotografia e comecei, abri um estúdio há 8 anos atrás e desde então trabalhando com moda, né, com as confecções daqui de São José do Rio Preto e região. Depois desses 8 anos de estúdio, eu comecei a criar novos projetos. E é isso. Legal, fantástico. E falando desses projetos, nós temos algumas imagens de 2 projetos seus. O primeiro deles é o Fashion Trip. Isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Há mais ou menos um ano atrás, eu fechei meu estúdio, né? Quis trabalhar com novos formatos de fotografia e sempre tive essa vontade de viajar, de conhecer novos lugares e desenvolver esse projeto com viagens, né? E convidei algumas modelos, algumas pessoas para trabalhar comigo nesse projeto e ano passado inteiro, mais ou menos, nós fizemos de 8 a 9 viagens e levamos, né, as marcas daqui para fotografar em vários destinos, né? E é muito interessante. Legal. E aí eu trouxe algumas imagens para vocês verem. Aí você pega as marcas e leva na viagem. Isso. Todo o trabalho que eu fazia dentro do estúdio, eu desenvolvo agora fora do estúdio, né? É porque nós já temos muitos profissionais incríveis aqui que trabalham com o estúdio e eu gosto de criar novas coisas, de fazer novos projetos, então eu tive essa ideia, né? De começar a fazer tudo o que eu fazia já dentro do estúdio, mas em formatos diferentes. E as viagens, elas vieram para isso. Eu uni uma vontade que eu sempre tive, né? De viajar, de conhecer novas culturas. Que é maravilhoso. Ao meu projeto de viagem. Então, nós formatamos toda a viagem e levamos o trabalho daqui, as roupas, né? Que eu trabalho com confecção normalmente, para fotografar nesses destinos. Cara, que maravilha, fantástico. É realmente interessante isso. Juntar coisas agradáveis, né? Duas coisas agradáveis no formato. Então, vamos conferir essas imagens do projeto Fashion Trip.
Ótimo, muito bom. E eu também estou sabendo aqui de um outro projeto, que é o Street Style. Isso. Como é que funciona isso? Além do projeto das viagens, né? Quando eu volto para Rio Preto, tem muitas marcas que também trabalham comigo, né? E hoje em dia, normalmente as marcas trabalham com lifestyle ou a fotografia de rua, né? Que a gente chama de street style, em formato de lookbook, que serve para quê? Para mostrar a roupa, né? Das confecções. Então, eu desenvolvi esse projeto com um amigo meu, que também é maquiador e produtor, o Caio Toledo, e a gente pega todo esse formato e desenvolve para uma fotografia diferente, uma fotografia com um estilo um pouco mais para rua, um pouco mais urbano, que é como a gente usa roupa no dia a dia, né? E a gente traz umas aplicações onde as pessoas elas veem essa imagem de uma forma mais próxima da realidade delas, e isso é muito legal também. Entendi, porque aí diferencia um pouco da passarela, e do básico, né? Daquela coisa formatada, daquela roupa pronta e imóvel, né? Tem mais movimento, tem mais... como é que se diz? Um pouco mais de... movimento. Isso. Mais liberdade. Também. Um pouco mais de criatividade também. Não só aquela coisa formatada que todo mundo sempre faz, né? Fantástico. E agora a gente vai ver essas fotos do projeto Street Style. Vamos lá. Fantástico. E Dai, agora eu queria te perguntar um pouquinho, rapidamente, como é que foi essa tua trajetória dentro da fotografia, né? Os começos e essa tua evolução até você chegar nesse ponto aqui. Como é que foi essa trajetória? Como é que foram os começos? Você encontrou dificuldades ou fluiu tudo muito rápido? Foi exatamente como você esperava? Como é que foi? Todo começo é difícil, né? Mas quando eu comecei a fotografar, não existia tanto, o mercado não era tão grande quanto é hoje, né? Então eu acho que eu tive muita sorte, encontrei pessoas incríveis no meu caminho, né, que me ajudaram muito, e eu sempre tive muita força de vontade, porque a fotografia hoje ela é um pouco mais acessível do que era antes, né? Hoje os equipamentos são mais baratos, hoje a gente tem acesso à informação muito mais fácil. Quando eu comecei a estudar fotografia, a gente não tinha tantas aulas no YouTube quanto a gente tem hoje, né? Okay. Mas sempre foi muito prazeroso e eu acho que sempre foi intuitivo para mim, porque eu aprendi a fotografia sem cursos, né? Eu vinha fazer cursos 2 anos depois que eu já trabalhava profissionalmente. Então foi muito interessante. E eu já comecei a fotografar em estúdio e desde o começo eu fotografava com moda, porque quando eu comecei a fotografar, eu já queria trabalhar com moda. Então acho que quando você quer uma coisa, você sabe aquilo que você quer, você trabalha com aquilo como foco, né? E quando você tem um foco, as coisas acontecem de forma não mais rápido, mas você trabalha para que aquilo aconteça. Então você tem um caminho, né, para seguir. E todo esse meu processo, eu sempre estudei para moda, eu sempre comprei equipamentos que fossem direcionados para que eu pudesse fotografar moda, todo o estúdio que eu montei, né, com parceiros também, tive parcerias, tive sócios, então sempre trabalhando com essa expectativa, né, de buscar esse mercado. E depois, quando eu comecei a fotografar profissionalmente realmente, eu trabalhei com casamentos, eu trabalhei com crianças, com famílias, tudo para que pudesse me dar uma base profissional, conhecer pessoas, né? Porque como eu não era daqui, eu não tinha conhecimento de mercado. E quando me senti, pensei, né? Poxa, agora sim eu tenho capacidade, tenho profissionalismo suficiente, e daí eu ingressei na moda. Quando eu ingressei na moda, eu já tinha toda essa expectativa, toda essa bagagem, né, da minha carreira como fotógrafa de família, e tudo fluiu. Eu acho que tudo foi fluindo, com muita dificuldade. Mas, como eu te disse, acho que quando a gente tem foco, a gente busca e a gente consegue encontrar as coisas com mais facilidade. Ok. Então, desde o começo, eu quero dizer,
desde antes de você estar trabalhando com crianças e esses eventos e tal, antes desse período, você já tinha definido que você queria trabalhar com moda? Já, porque quando eu descobri a fotografia, eu descobri a fotografia dentro de um trabalho. Eu estava sendo contratada para trabalhar com criação, porque eu estudava publicidade na época, em uma empresa muito grande daqui, e nessa empresa eles estavam fotografando um trabalho de moda. Com uma equipe de São Paulo, e foi a primeira vez que eu vi um set fotográfico. E eles estavam fazendo um trabalho de moda. E quando eu vi aquilo, eu tive certeza absoluta que era aquilo que eu queria fazer. Fotografia? A fotografia de moda. De moda, porque era específico de moda. Porque era específico de moda. Fantástico. Eu sempre fiquei muito encantada com a possibilidade de criar. Né, Ok. de iluminar, de produzir, de trazer resultados, de poder pegar uma coisa que não está pronta e transformar em alguma coisa muito interessante. Sempre foi isso que me atraiu para moda. Para moda. Ótimo. Agora Moda e publicidade, né? Porque eu também trabalho com publicidade. E aí, nesses começos, ou até mesmo em parte de toda a trajetória, quando você fala de ter esse foco, né, na moda, exatamente essa área específica que eu quero trabalhar, eu quero saber o que passava pela tua cabeça naquele momento. Quando você pensava em ter esse foco, né, o que isso significa para você? Quais eram os pensamentos que você tinha? O que você imaginava naquele momento? Eu imaginava que eu tinha que ser muito boa naquilo que eu queria fazer. Então eu tinha que encontrar pessoas que pudessem me ajudar, né? Que pudessem ser meus aliados, meus amigos, que pudessem, porque na moda a gente não faz nada sozinho, né? Eu preciso de maquiador, eu preciso de produção, eu preciso de assistentes, né? Então eu sempre precisei de uma equipe muito grande, eu sempre tive uma equipe muito bacana. E quando eu coloquei isso em mente, eu comecei a conhecer pessoas desse meio, né? Para que eu pudesse formar uma equipe e para que aquelas pessoas pudessem me ajudar a conquistar esse sonho, digamos assim. Fantástico. E você se imaginava isso lá no começo? Você já nessa área fazendo de maneira profissional, fazendo com excelência? Você imaginava isso lá no começo? Já imaginava. Já. Na verdade, naquele dia que eu vi aquele fotógrafo de São Paulo montando aquele set de iluminação, puxando o fundo infinito, eu não consigo explicar, mas naquele dia eu me vi daquele jeito. E hoje eu sou exatamente quem ele é. Então, programação neurolinguística, a gente fala de linguística, essa parte seria justamente isso. O que a gente vê, o que a gente fala, né, áudio, visão e tal, e é justamente isso que você estava usando naquele momento. Eu imagino, né, eu vejo, mas não realmente na minha mente, eu imagino eu desempenhando e fazendo isso. E você viu como, e concordo plenamente, inclusive trabalho muito isso no meu consultório, essa parte do foco. Quando a gente tem foco, e para a gente ter foco, a gente tem que ter foco em algo. Né? E esse algo, se a gente está falando de foco, nós estamos falando de uma imagem. Então, a Sim. imagem, no caso, Muito interessante. era você lá, no seu estúdio, você fazendo e tal. E aí, totalmente focada nessa imagem mental que você criou naquele momento. E, assim, aí você é totalmente assertiva em dizer que quando a gente tem esse foco intenso, bem definido, essa imagem na nossa cabeça, as coisas acontecem e de maneira brilhante, de maneira mágica e relativamente muito rápido, né? É realmente fantástico. O que eu queria te perguntar também é como funciona essa criação de projetos. Como é que funciona isso, que é uma das áreas que você também atua? Como é que funciona essa criação de projetos? Eu acho assim, o mercado, ele precisa dos produtos, né? A moda, por exemplo, antigamente a gente tinha muitos catálogos impressos, né? As confecções, elas criavam as coleções, a gente tinha de 2 a 4 coleções por ano, e eles tinham essas roupas para serem fotografadas, mandavam para os estúdios, a gente fotografava aquelas coleções e imprimiam os catálogos. Acontece que hoje em dia as coisas já não são mais como eram há 2, 3 anos atrás, porque com a internet, com o Instagram, né, a moda mudou muito. O mercado todo mudou muito, né, mas a moda ela foi uma das que mais sentiram essa alteração. Então, como a gente está
numa mudança muito grande de comunicação com o nosso cliente, eu acho que quando a gente consegue identificar aquilo que o nosso cliente precisa e cria plataformas para auxiliá-lo com o produto que ele precisa comercializar, isso faz toda a diferença, Ok. né? E os projetos, eles servem para isso. Pensar naquilo que o cliente precisa e criar para ele formas dele ter aquele trabalho, viabilizar para ele, digamos assim, né? E os projetos são isso. Todas as vezes que eu vejo uma falha ou uma dificuldade no mercado, eu penso em criar um produto que possa sanar aquela falha ou aquela dificuldade. O projeto nada mais é do que um produto de venda. Ele se transforma num produto de venda. Ok, a função dele é justamente fazer essa função de marketing. Sim. Ok. E aí, esses exemplos que a gente viu anteriormente é justamente isso. Isso. Os projetos da viagem, né, e o de rua. Trazer resultados diferentes, né? Uhum. Trazer imagens diferentes com custo-benefício que ele faria, que ele poderia fazer aqui, por exemplo. Legal. E essa é uma tendência, né? A gente está falando de internet, das redes sociais, obviamente, e a tendência é cada vez digitalizar mais, Sim. mais dinâmico, mais rápido, né? Uhum. E isso vai realmente de encontro, realmente é fantástico. E o que eu queria agora é que você desse assim uma dica, né? Uma dica para quem está assistindo a gente, alguém que talvez esteja nesse caminho, construindo a carreira, um projeto desse, começando alguma coisa. Quais são os recursos, as coisas mais importantes que você acha que alguém tem que ter para conseguir trilhar um caminho assim de sucesso, uma carreira assim de sucesso? Olha, as dicas são imensas, né? Dá pra gente ficar horas dando dicas para as pessoas, falando profissionalmente, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes quando você quer trabalhar com fotografia, especificamente, ou não, é você se importar com o que você vai fazer, né? Se importar com as pessoas em primeiro lugar, né? O que é que eu quero oferecer? Por que eu quero entrar nesse mercado? O que de diferente eu vou fazer? Porque hoje em dia a gente tem muito profissional no mercado. De todas as áreas, não estamos falando só de fotografia. Né? Então, quando você quer sair da tua zona de conforto e criar uma nova situação, criar uma nova profissão para você, eu acho que você tem que pensar por quê? Qual vai ser o seu diferencial? O que é que vai te destacar dos outros? Né? Por que o cliente escolheria você e não o outro? E a partir do momento que você tem isso em mente, você pensa, poxa, eu quero trabalhar com fotografia. Então, foca naquilo que você quer fazer. Aprende o máximo que você pode. Eu acho que antes de entrar no mercado, eu fiquei mais ou menos 2 anos estudando, me preparando, me organizando, né? Procure ajuda. Hoje, uma das grandes ajudas que eu tive foi do Sebrae. Não sei nem se eu poderia, acho que sim, né? Sem problema. Eles são fantásticos, porque eles me ajudaram muito a me organizar financeiramente, a planejar, né? Porque quando você começa a trabalhar num projeto, começa a trabalhar numa nova profissão, você precisa de pessoas que te ajudem, né? Sem Porque dúvida. Hoje, se enfiar no mercado de trabalho, sem você ter uma base, sem você saber o que fazer, é muito arriscado. Então, eu acho que se preparar, estudar, procurar pessoas que possam te ajudar, né? Mentores, isso é muito legal. Também tive um mentor incrível, 2, na verdade, que me ajudaram muito. E ser muito honesto com as pessoas, né? Acho que a partir do momento que você é honesto, que você se preocupa com as outras pessoas, nada dá errado. Se preocupar genuinamente, né? Sim. Verdadeiramente. Eu também acho, porque para mim o material humano, né? As pessoas a gente lida com pessoas, né? E é o mais importante. Sim. De nada serve você ter os melhores equipamentos se você não tiver uma equipe, um material humano realmente fantástico e é a parte mais importante. Que legal. Realmente muito interessante, muito bom. E hoje a gente conseguiu perceber claramente como usar essas ferramentas da neurolinguística a nosso favor, usar a nossa mente a nosso favor. A gente tem a nossa imaginação, que dependendo da forma com que a gente usa a nossa imaginação, o nosso subconsciente, nós vamos colocar isso para trabalhar a nosso favor, ou nós vamos colocar isso para trabalhar contra a gente, né? Criando obstáculos e etc. Então, uma dica realmente fantástica é essa de sempre, né?
tudo que a gente for fazer, colocar esse ponto final lá na frente já, o projeto concluído, a gente tendo já, né, todo esse sucesso, tendo conquistado tudo isso, e ampliar essa imagem, focar bastante nisso e acreditar. O que vem antes? Primeiro você acredita para depois focar no teu objetivo, ou você foca no teu objetivo primeiro e depois você acredita? Eu acho que quando a gente fala de criar essa imagem, para mim era um sonho. Né? E eu lembro que quando eu estava começando lá no comecinho, eu vi uma frase, acho que é do Walt Disney, que ele fala: se você pode sonhar, você pode fazer. Absolutamente. Né? E eu nunca mais esqueci isso. Então, com todas as probabilidades contra mim, porque eu não tinha financeiramente condições de comprar equipamento, de montar estúdio e de fazer tudo, né? Só que eu comecei a criar as coisas. Então, essa questão do foco, de ter o foco, de ter essa imagem, eu acho que é mais sonho. E quando você sonha, você acredita no seu sonho, você vai em busca, né? Eu acho que é isso. Então, começa primeiro com a imagem. Começa primeiro com a imagem. Essa frase do Walt Disney, e aí tecnicamente falando em neurolinguística, quando a gente faz essa imagem, quando a gente cria essa imagem no nosso subconsciente, quem cria essas imagens é o subconsciente, né? Não é o consciente. Quando a gente cria essa imagem de um sonho, de um projeto ou de um sonho, aí a gente pode chamar de qualquer jeito, o subconsciente ele vai levar em consideração toda a nossa capacidade, né? Afinal de contas, o subconsciente sabe tudo a respeito da gente. Então, ele vai levar em consideração toda a nossa capacidade e todas as nossas limitações também. E aí, quando você cria essa imagem, por isso que o Walt Disney está certo nessa frase, quando você cria essa imagem, ela é 100% possível para a gente. Então, se você foi capaz de criar essa imagem, ver você lá na imagem, você fazendo isso, você conquistando aquilo, essa imagem, ela é criada por você, pelo teu subconsciente, e ela é 100% possível, 100% possível de acontecer. E aí, se você criou a imagem e manteve o foco nessa imagem, aí todo o resto é consequência, que nem você falou. Aí a gente começa a procurar os meios, as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a aparecer, os recursos começam a surgir, e não existe obstáculo, realmente. É realmente fantástico, e essa é um dos pilares principais que eu trabalho muito no meu dia a dia, e é realmente fantástico. Dai, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente. Queria saber se você quer deixar algum recadinho, algum agradecimento. Quero agradecer, né? Obrigada, né, para os meus amigos que me convidaram, né, em primeiro lugar. Gosto muito de falar da minha profissão, porque todas as vezes que eu falo da minha profissão, eu acho que eu inspiro as pessoas, né? Foi um prazer, adorei ouvir você falar também, porque quando eu escuto pessoas que falam a respeito disso, como essa criação de imagem, como buscar o sonho, eu percebo que realmente deu certo, porque eu nunca desisti, eu sempre persisti. E agradecer as pessoas. Eu tive muita ajuda de pessoas maravilhosas, nem posso listar, né? Mas muito obrigada sempre por todo mundo que sempre acredita, que confia e que está do meu lado, meus clientes maravilhosos, e muito obrigada pela oportunidade de poder falar. Muito obrigado, Dai. Realmente um prazer ter você aqui. Pessoal, muito obrigado. Eu queria agradecer a toda a equipe aqui do Arena CP, pessoal fantástico. Eu quero dar um agradecimento especial aqui para toda a equipe, especialmente para o nosso amigo Edmilson, que sem ele seria impossível tudo isso acontecer. Carlinhos também, um grande abraço. E o pessoal da equipe da FX8, realmente top nessa área também. E a gente vai se ver na próxima semana com mais um episódio do programa Na Sua Mente. Até lá!